Olá pessoal, essa é uma aula sobre um assunto que divide a história do Brasil, que é chamado de Proclamação da República. Porque a história do Brasil ela é dividida em três grandes porções. A gente tem o Brasil colônia, que vai desde o descobrimento do Brasil em 1500 até 1822, com a nossa independência. De 1822 até a Proclamação da República, em 1889, a gente tem o Brasil Império. E a partir da proclamação da República, a gente entra na fase na qual nós estamos agora, que é chamado de Brasil República. Então, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. E a proclamação da República é o que faz a divisão entre o Brasil Império, o fim do Segundo Reinado, e o começo do Brasil República. Então, por que aconteceu a proclamação da República? Quais que são os personagens envolvidos nessa história? É o que eu preciso explicar para vocês na aula de hoje, nesse videozinho aqui sobre a proclamação da República. Então, vamos lá. O Brasil Império é dividido em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. E o segundo reinado ele foi marcado pelo governo desse personagem que nós temos aqui, que é chamado de Dom Pedro II. O Dom Pedro II começou a governar muito novo, com 14 anos, e por causa disso ele sempre foi retratado, ele sempre cultivou algo para parecer mais velho, mais sábio, mais digno do cargo que ele ocupava. Ele sempre foi muito conhecido por causa da sua barba, porque a barba dava para ele essa autoridade que ele desde muito cedo, com 14 anos, precisava exercer. E esse segundo reinado ele foi marcado por uma grande estabilidade. Estabilidade política, porque Dom Pedro exerceu bem o seu cargo e conseguiu juntar dois partidos diferentes, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, conseguindo agradar esses dois partidos, ele teve estabilidade política. E foi o período de quase 50 anos da história do Brasil onde é que a gente teve uma grande estabilidade. Talvez um dos períodos de maior estabilidade política na história do Brasil. E além de a gente ter estabilidade política, a gente também teve estabilidade econômica, principalmente por causa do terceiro ciclo econômico que nós tivemos, que foi o ciclo do café. O ciclo do café foi diferente do primeiro e do segundo, do ciclo do açúcar e do ciclo do ouro, porque agora o Brasil era independente. E como o Brasil era independente, o lucro desse ciclo ficava aqui. E esse dinheiro do ciclo do café ajudou a desenvolver o Brasil economicamente. Então, nós tivemos um período de longa estabilidade política e estabilidade econômica. Mas, mesmo assim, no final do segundo reinado, a gente vai ter alguns sinais de desgaste, a gente vai ter alguns problemas. E esses problemas eles são apresentados nas seguintes questões. Primeira questão, o primeiro problema que a gente tem é uma questão militar. Qual questão que é essa? O exército brasileiro ele participou da Guerra do Paraguai. E essa Guerra do Paraguai teve um exército brasileiro que entrou nessa guerra desorganizado, com uma moral lá embaixo, mas esse exército, durante a Guerra do Paraguai e por causa da Guerra do Paraguai, ele se organizou, ele aumentou o seu efetivo militar de tipo 5 mil soldados para 125 mil soldados. Ele construiu grandes heróis de guerra, como o Duque de Caxias, que foi o grande líder brasileiro no começo da campanha, depois ele acaba saindo, o Marechal Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto. Então, assim, a gente tem grandes heróis de guerra. E esses grandes heróis de guerra, eles fizeram com que a moral do exército brasileiro fosse muito maior. Então, quando acabou a Guerra do Paraguai, na década de 1870, o exército brasileiro saiu dessa guerra muito maior do que ele entrou. Ele saiu com a moral muito fortalecida. Mas, politicamente falando, ele ainda estava subordinado a um ministro que era indicado pelo imperador Dom Pedro II, o que não agradava ao exército. Além disso, o exército brasileiro ele foi bastante influenciado por uma filosofia chamada de positivismo. O positivismo é uma filosofia de um francês chamado Auguste Comte, que diz que o homem passa por três estágios. O estágio religioso, no qual tudo é deuses, então é o deus da chuva, é o deus do sol, é o deus que faz todas as coisas. O estágio metafísico ou teológico, na qual o homem ele vai acreditar em forças sobrenaturais, não necessariamente em deuses antropomórficos. E o último estágio, que é o estágio científico ou estágio positivo, no qual é o próprio homem o responsável pela manutenção da ordem e do progresso.
E o exército brasileiro, influenciado por essa filosofia do positivismo, acreditava que eles eram os responsáveis por fazer a ordem e progresso aqui no Brasil. Então essa questão militar significa que o exército brasileiro estava com a moral lá para cima. Segundo problema que nós temos, questão abolicionista. 1888 a gente teve a abolição da escravidão. Os escravos estavam livres. Ok, o escravo não foi integrado na sociedade, ou seja, você tinha um bando de escravos, ex-escravos, que continuava pobre, continuava dependente, e boa parte desses ex-escravos morreu, né, depois da abolição da escravidão, porque eles não tinham sustento, não tinham comida, eles não tinham para onde ir, né? Então você tinha um grande grupo de escravos não integrados na sociedade, mas você também teve uma elite que perdeu os seus escravos e não foi compensada por isso. Então, a questão abolicionista é uma questão que fez com que houvesse uma crise política, porque a elite brasileira, escravocrata, perdeu os seus escravos, não foi compensado por isso e estava de cara com o imperador por causa disso. A outra questão que nós temos é uma questão econômica. Por que uma questão econômica? A Guerra do Paraguai custou caro. E essa vitória que nós tivemos, né, ela depauperou, a palavra bonita, né, ela custou caro para a gente, ela esvaziou os nossos cofres, o que provocou uma crise econômica. E crise econômica gera crise política. Tá? Então, você sempre tem esse componente econômico com crises políticas também. E uma outra questão que nós temos é uma questão religiosa. Essa questão religiosa está ligada a uma sociedade secreta chamada de maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta que existe até hoje. Hoje ela não é tão secreta assim, né, porque você vê em alguns carros adesivos, né, com um compasso e um esquadro e um Gzinho no meio dizendo que eles fazem parte da maçonaria. E a maçonaria é uma sociedade que surge lá na Baixa Idade Média, né, a origem dele está ligada aos arquitetos, aos engenheiros que construíam as grandes catedrais, preservavam esse conhecimento, começou a assumir alguns aspectos meio místicos, meio filosóficos, e você tem o surgimento de uma sociedade da qual participam homens, né, a princípio só homens, que convidam outros membros para participar. Eles se reúnem em lugares secretos que são as chamadas lojas maçônicas, e esse grupo dos maçons acabou se tornando muito influente na história. Né? E a gente tem eventos que a maçonaria ela é protagonista, independência dos Estados Unidos, independência do Brasil, os abolicionistas aqui no Brasil, todos eles eram maçons. E essa maçonaria aqui no Brasil, ela tinha como chefe, desde o dia do fico, né, os imperadores. Dom Pedro I ele foi elevado ao grau de grão-mestre da maçonaria, né, por causa do dia do fico. Então, e Dom Pedro II fazia parte dessa maçonaria. O problema é que um papa ele publicou uma bula papal, um documento da igreja, que condenava a maçonaria e se preocupava com a inserção dos maçons dentro das fileiras da igreja. Então ele proibiu, né, que maçons pudessem exercer cargos religiosos, como padres e bispos. E a gente teve uma rixa entre a igreja e a maçonaria que culminou em algumas prisões de religiosos no Nordeste brasileiro. Dom Pedro II acabou se metendo nessa rixa, porque ele também era maçom, foi defender os seus irmãos de maçonaria e acabou provocando uma treta com a Igreja Católica. Então, o que você tem aqui? O segundo reinado foi um período de estabilidade, mas você teve desgaste com o exército, com a elite brasileira, uma crise econômica e um desgaste com a igreja por causa dessa questão da maçonaria. E nesse cenário, a gente tinha o surgimento de vários pensamentos republicanos, grupos que pensavam na proclamação da República. Então, o mais conhecido de todos os movimentos republicanos, o mais conhecido de todos foi a fundação de um grupo que mais tarde vai dar origem ao Partido Republicano na Convenção de Itu de 1873. Esse quadro que nós temos aqui é o quadro que representa essa fundação, essa Convenção de Itu em 1873. Esse quadro eu acho ele meio esquisito, né? Todo mundo olhando no mesmo sentido para você, isso dá um meio ruim, mas tudo bem. Então, qual que é a ideia aqui? Existiam vários movimentos que pensavam no Brasil República, vários movimentos que pensavam em fazer essa proclamação da República. Se tinha
grupos republicanos, um partido republicano que estava sendo fundado, e você tinha também o exército que estava querendo que o Brasil se tornasse uma república. Tá? Então, no Brasil Império, você tinha vários pensamentos diferentes de como transformar o Brasil numa república. Mas agora, como é que aconteceu efetivamente a proclamação da República? A proclamação da República está ligada a uma festa que é chamada de Baile da Ilha Fiscal. A Ilha Fiscal é essa ilha que está aqui, tá? É uma ilha que fica no Rio de Janeiro, né, que você tem lá hoje um centro de eventos. Se quiser casar num lugar chique, você pode casar nesse lugar, pode alugar lá a Ilha Fiscal para fazer a sua festa. E nessa Ilha Fiscal a gente ia ter uma festa de casamento, né, umas bodas de casamento. Não era bem uma festa, era uma celebração das bodas de prata da princesa Isabel com o seu marido, o Conde Deu. Então eles iam fazer uma grande festa. E essa festa, né, essa grande celebração das bodas de prata da princesa Isabel, elas se juntaram a uma outra festa, que era uma homenagem aos marinheiros chilenos que estavam ancorados num porto brasileiro, acho que há 2 meses mais ou menos, e eles iriam receber uma homenagem do governo brasileiro. Então você teria uma grande festa, né, na qual você iria celebrar as bodas de casamento e homenagear marinheiros chilenos ao mesmo tempo. Só que, para alguns, isso daqui acabou parecendo uma festa ostentação, que não combinava com o momento de crise. Você estava vivendo um momento de crise econômica no Brasil e você de repente ia dar uma festa para 5, 6 mil convidados, na qual foram servidos um monte, acho que 800 quilos de camarão foram servidos nessa festa, foram servidos uns 400 frangos, foi servido fazão, que era uma novidade naquele tempo, 600 fazões que foram servidos. Então, o exército brasileiro olhou para essa festa e ele ficou muito de cara. Né? Muito de cara, primeiro porque eles não foram convidados, estavam homenageando a marinha chilena, né? Uma parte do exército chileno, mas não estavam homenageando o exército brasileiro. Né? Segundo, porque não combinava em momentos de crise você fazer uma festa como essa. É como se você estivesse aí numa crise onde é que todo mundo tem que ficar em casa por causa de um vírus e as pessoas vão para a praia, vão para a piscina por causa disso e dão uma baita de uma festa, não combina isso. Então, nesse cenário, essa festa pegou mal. E o exército brasileiro ficou indignado. E você tem que lembrar que o exército estava com a moral lá em cima, né, por causa da Guerra do Paraguai, e não estava muito contente com o status deles dentro do governo brasileiro, e eles estavam influenciados pela filosofia do positivismo que dizia que era o homem o responsável pela manutenção da ordem e do progresso. Qual que foi a consequência disso? Em 15 de novembro de 1889, um grupo do exército brasileiro disse: chega, é hora da gente proclamar a República. Eles então convenceram Marechal Deodoro da Fonseca, um general, marechal do exército, herói da Guerra do Paraguai, amigo de Dom Pedro II, o cara estava literalmente de pijama, doente em casa, convenceram ele a colocar o uniforme, porque ele era o cara certo para entrar no palácio e dizer para Dom Pedro que a República estava proclamada e que ele tinha 24 horas para sair com a sua família do Brasil. E o exército brasileiro, né, invade o palácio, dá esse recado para Dom Pedro. Dom Pedro diz que ele não é nenhum escravo forro, nem um escravo fugitivo para sair na calada da noite desse jeito, mas em 48 horas ele e sua família embarcam no navio, vão para as terras francesas do Conde Deu, né, o marido da princesa Isabel. O Dom Pedro II ele acaba ficando muito triste por causa disso, porque ele amava muito o Brasil, acaba morrendo em breve lá na Europa. Ele foi enterrado num travesseiro que era feito de terra do Brasil, porque ele queria ser enterrado em solo brasileiro, né? E dessa forma, né, abrupta foi a proclamação da República Brasileira. Quem que fez a proclamação da República Brasileira? O Exército Brasileiro. Qual que foi a participação popular? Qual que foi a participação do povo nisso? Tem um jornal do Rio de Janeiro que ele disse o seguinte: o povo assistiu como se fosse uma parada militar, e ele assistiu bestializado, com cara de besta, né, com cara de mula, com cara de burro. Ou seja, o povo assistiu à proclamação da República Brasileira, porque quem fez a proclamação da República Brasileira foi o Exército Brasileiro. Começa então uma parte que nós chamamos de República Velha.
né? E a República Velha é essa organização do Brasil, né? Dessa Brasil num novo formato de governo que a gente chama de Brasil República. Algumas curiosidades aqui, né? Esse sujeito que nós temos aqui do lado é o Marechal Deodoro, né? Que foi o cara que comunicou Dom Pedro II e vai se tornar o primeiro presidente do Brasil, né? O primeiro presidente provisório. Eles escolheram um novo nome para o Brasil, e o novo nome para o Brasil foi o brilhante nome de Estados Unidos do Brasil. Inclusive, eles mudaram a nossa bandeira, né? Lá em cima você tem as bandeiras. A primeira bandeira é a bandeira imperial, a segunda bandeira é uma bandeira provisória, não sei de onde que eles tiraram a inspiração para essa bandeira, e mais tarde você tem a confecção da atual bandeira do Brasil, né? Com esse formato, com essas cores. E no meio você tem o slogan, né, que é Ordem e Progresso, que é o slogan do positivismo que foi colocado na nossa bandeira. E a República Velha, ela se divide em duas porções. A República da Espada, né, cujos presidentes são Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, e por causa disso ela é conhecida como República da Espada, porque os dois eram militares. E a outra república que nós temos é a República Oligárquica, também conhecida como a República do Café com Leite. E essa República Velha é uma república que tem muito conteúdo para estudar, especialmente sobre a República Oligárquica. Tá? Então, lembre-se, quem fez a proclamação da República do Brasil foi o Exército Brasileiro, por causa da moral fortalecida, por causa da Guerra do Paraguai e por causa do positivismo. Ordem e Progresso é o homem responsável pela manutenção da ordem e progresso. Beleza? É isso que você precisa lembrar. Abraço.